Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa devocional online. Eu sou o pastor Dieter e me alegro e agradeço que você acessou o nosso canal Luteranos Pomerode Centro. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam contigo. Amém. O devocionário Senhas Diárias, publicado pela editora Sinodal, sugeria para o dia de ontem a leitura da história da transfiguração de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versículos 2 a 8 que eu passo a ler. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. Jesus tomou consigo os discípulos Pedro, Tiago e João e levou-os para um monte alto, e ali se transfigurou diante deles. A cena foi grandiosa e foi contada por quase todos os evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas. E esse fato é sinal de que essa história foi muito querida entre os primeiros cristãos, porque, entre outras coisas, os animava a crer somente em Jesus. A cena acontece num monte alto. Para os povos semitas, entre eles o povo hebreu, o monte é o lugar por excelência do encontro com Deus. Eles subiam a montanha para se encontrar com Deus. Quando Jesus queria ficar sozinho com o Pai, quando ele queria orar, ele subia ao monte. Quando decidiu levar Pedro, Tiago e João ao monte, ele o fez por saber que era o momento da transfiguração. E na cena que acontece lá no alto da montanha, Jesus aparece conversando com 2 personagens muito importantes da história judaica, Moisés e Elias. 2 figuras representativas das tradições e das instituições do povo judeu. Moisés é o representante da lei. Foi por meio de Moisés, no Monte Sinai, que Deus estabeleceu uma aliança com seu povo e lhe deu a lei, os 10 mandamentos. E Elias foi um profeta muito querido pelo povo judeu. Elias se opôs ao rei Acabe por permitir o culto a Baal, o deus cananeu da fertilidade. A Bíblia conta que o profeta Elias não foi sepultado, mas foi elevado ao céu num redemoinho. Você pode ler essa história no 2º livro de Reis, no capítulo 2. O profeta Malaquias anunciou
que Elias voltaria à terra. Ele seria o precursor do Messias. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam junto com Jesus por ocasião da transfiguração, eles tinham esta crença. E é justamente disso que falam os versículos do evangelista Marcos, que vem logo depois da cena da transfiguração. Jesus identifica Elias com João Batista. Enfim, Moisés e Elias são duas figuras muito importantes, mas lá no alto do monte, só Jesus aparece com o rosto transfigurado. Só Jesus irradia luz. Moisés e Elias têm o rosto apagado. Quer dizer, o importante não é crer em Moisés, nem em Elias, mas escutar Jesus e ouvir a voz de Jesus, a voz do Filho querido de Deus. O mais importante não é crer na tradição nem nas instituições, mas escutar Jesus. A palavra de Jesus nos faz bem e é a única que devemos escutar. Os discípulos Pedro, Tiago e João ficaram profundamente impactados pela experiência no alto da montanha. Pedro parece corajoso, pois propõe perpetuar a experiência. Ele quer armar barracas para Jesus, Moisés e Elias. Mas o relato do evangelista Marcos não esconde o pavor e o medo deles. De repente, eles foram cobertos por uma nuvem e do interior desta nuvem veio uma voz que disse: "Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz." A cena toda da transfiguração apresenta vários pontos para reflexão, mas aqui no Evangelho de Marcos, este parece ser o ponto alto, a parte mais importante desta história, as palavras que foram ouvidas do interior da nuvem. Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. É isso o que sempre de novo temos necessidade de aprender. Escutar Jesus. Quando Jesus se hospedou na casa das irmãs Marta e Maria, Maria sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. E a Marta, enquanto isso, se ocupava sozinho com o trabalho da casa, até que ela ficou incomodada, que a irmã não a ajudava no trabalho da casa. Então, Jesus a repreendeu e disse a ela que a Maria tinha feito a melhor escolha, ficar aos pés de Jesus para escutar o que ele dizia. Escutar Jesus. Nós podemos aprender com Maria. No mundo de hoje, temos cada vez menos tempo para escutar. Não sabemos aproximar-nos com calma e sem preconceitos de alguém. Vivemos encurvados sobre nós mesmos, fechados em nossos próprios problemas. Passamos pelas pessoas quase sem parar para escutar realmente alguém. Talvez por isso, nós cristãos temos esquecido que ser crente é viver escutando Jesus. Ser crente é viver escutando Jesus. Somente escutando Jesus nasce a verdadeira fé cristã. O que significa escutar Jesus? Escutar Jesus significa viver uma relação com Ele, aderir a Jesus, ter contato com Ele.
Isso é decisivo. Certo comentarista dos evangelhos afirmou que decisivo não é em que coisas uma pessoa crê. Alguém pode crer que Deus existe, que Jesus ressuscitou e muitas outras coisas, mas não ser um bom cristão. O que pode mudar a vida de alguém é a adesão a Jesus e o contato com Ele. Somente quem está em contato com Jesus consegue escutar a sua voz no meio da vida. Somente a comunhão com Jesus fortalece a fé, a esperança e o amor. Somente a comunhão com Jesus vai mudando para melhor a nossa maneira de ver a vida, vai nos libertando de escravidões, vai fazendo com que a gente viva a vida de maneira diferente, fazendo com que fiquemos mais parecidos com Jesus. A experiência de escutar Jesus pode ser dolorosa, porque Jesus é diferente do que imaginamos. A sua palavra nos tira de nossas seguranças. A sua palavra ilumina os lugares que preferimos manter na escuridão. Ela faz com que nos demos conta dos erros que nós, seres humanos, podemos cometer e das nossas infidelidades como cristãos. Mas Jesus tem razão. Na vida dele e na sua mensagem existe verdade. Eu me pergunto se a humanidade será diferente depois da pandemia. Será que as pessoas se tornarão mais humanas, mais amorosas, mais respeitosas? Elas aprenderão a ter mais cuidados com a vida e com a natureza? Será que o mundo vai mudar? Será que o mundo se tornará um lugar mais justo, solidário e fraterno? Eu acho que o mundo após a pandemia não será muito diferente do mundo de agora. Mas, ainda assim, tenho esperança. Mas estou convencido de que só vai mudar se nós reaprendermos a escutar. Só vai mudar se nós reaprendermos a escutar Jesus. Acredito que seja esse o desafio que a palavra de Deus nos faz hoje: escutar Jesus. Quando a gente escuta com paciência e sinceridade o que Jesus tem para dizer, a nossa vida começa a iluminar-se com uma nova luz. Que a nossa vida tenha mais luz, que fiquemos mais parecidos com Jesus, que o nosso mundo se torne um lugar com mais amor, com mais justiça, com mais igualdade, com mais vida. Te convido para uma breve oração. Amado Deus, ajuda-nos a fazer o que nos pedes. Ajuda-nos a descobrir e a redescobrir a arte de escutar. Dá-nos esta graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Isso não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos.
cantar entre Jesus a voz. Quando tu abençoas, é o próprio Deus que abençoa. Tu és o mundo, o corpo de Jesus. Tu és o mundo, o corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos enxergam sempre o seu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas, é o próprio Deus que abençoa. Tu és no mundo o corpo de Jesus. Tu és no mundo o corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo